Oi, pessoal, aqui é a Thalita, sou estudante de design da UTFPR. Essa conversa que a gente está tendo aqui, ela faz parte de uma série de entrevistas que a gente está fazendo, buscando identificar e conversar com mulheres que atuam dentro do mercado da animação aqui em Curitiba. E a gente está hoje conversando com a Ana Carolina. Ana, então, muito obrigada, por ter topado conversar comigo. E eu queria começar essa conversa pedindo para você se apresentar um pouquinho, falando sobre quem é você, o que você faz. Se você é aqui de Curitiba e quantos anos você tem? Meu nome é Ana Carolina, tenho 27 anos, eu sou de Salvador, mas eu moro em Curitiba tem 8 anos. No momento, eu não trabalho na área, eu trabalho como gerente de projetos numa empresa de placas solares dos Estados Unidos, mas eu trabalhei por um bom tempo como... oficialmente, o cargo se chamava assistente de produção, mas como era um estúdio pequeno, eu acabava... Na prática, eu atuava mais como gerente de produção. Eu ia comentar que, nossa, do Salvador pra cá, 8 anos. Uhum. E é tranquilo? No início foi mais difícil. Só que agora já tenho 8 anos e já estou acostumada, né? Meu nariz também já está acostumado, mais ou menos, né? E eu vim mais por causa da faculdade mesmo. Eu vim fazer o gráfico na UTFPR, tecnologia. Você vê colega, então? Eu comecei... Na verdade, eu tinha muita vontade de trabalhar com animação. Desde antes da faculdade, eu sempre amei animação. Só que eu não tinha portfólio... Tudo bem. Eu não tinha portfólio e eu não tinha experiência no mercado, né? Então, o que eu fiz? Eu mandei uma cartinha para a Escola Revolution falando sobre como eu tinha vontade de trabalhar com animação e tal. E aí, no momento, eles não estavam com vaga para o estúdio, mas nem pra nada lá dentro da escola, né? Só que aí tava tendo um evento, Utopia, e aí eles precisavam de alguém para ajudar a parte de produção. Então eles me contrataram para meio que ser assistente de produção, assistente da produtora. Então eu entrei como assistente do Utopia, e aí eles gostaram do meu trabalho e me contrataram como assistente de produção na Miralum. Ah, que legal. Você pode compartilhar um pouquinho o que é o assistente de produção? Então, na verdade como era um estúdio pequeno, as funções acabavam sendo meio não muito bem definidas, porque era a primeira vez deles contratando um assistente de produção também. É a parte mais burocrática, né, da animação, eu diria, que normalmente a produção você pode ser produtora executiva, pode ser produtora, ou tem produtora criativa também, que aí já dá um espetáculo na produção. Mas eu entrava como assistente de produção para auxiliar os produtores, só que os meus produtores também eram chefes, também eram diretores, então minha função acabou sendo muito mais para gerente de produção, para falar a verdade. Eu aplicava metodologias ágeis com a equipe, eu conversava com os membros da equipe para garantir que tudo esteja funcionando dentro do cronograma, organizar a pipeline, organizar o cronograma também fazia parte. Então, eu atuava muito mais nessa parte, sabe? Para garantir que a gente esteja dentro do orçamento e do prazo, digamos assim. É um trabalho bem social, de sair conversando com todo mundo. E como é que tá? Tá tendo alguma dificuldade? Você tá usando as ferramentas? É muito legal esse teu olhar, assim, de gerenciamento mesmo, assim, né? Da parte da produção, assim. Acho que é uma coisa bem legal da gente falar, assim. Falando assim, parece que não tem uma parte criativa, mas eu acredito que deva ter, porque você tem que organizar as coisas e fazer esse levantamento das coisas, assim. Então, queria perguntar um pouquinho do seu processo criativo, se existia, vamos assim dizer, se você via que tinha processo criativo. Se, por exemplo, for uma coisa muito mecânica, se você puder compartilhar, que eu vi que você também é ilustradora, atua com ilustração, né? As ilustrações lindas. E aí eu queria que você compartilhasse também um pouquinho do processo criativo, então, da ilustração também. Certo. Então, na verdade, é um pouco fora de caminho, porque como era um estúdio pequeno, eu participava um pouco da questão da criação,
o que eu tinha a minha função era pensar um pouco mais assim, a gente tem tempo para fazer isso, sabe? Isso aí é viável dentro do prazo que a gente tem, mas eu cheguei a dar uma auxiliada um pouco. Minha vontade também é trabalhar com roteiro, então eu auxiliei um pouco na parte de roteirização de algumas obras que iriam para frente, e a gente se reunia muito e conversava sobre o que estava funcionando, o que não estava. Então todo mundo dava um pouquinho de pitaco nas produções, sabe? Eu trabalhei um pouco como designer em algumas coisas, eu trabalhei como social media do estúdio, então eu fiz o curso do Paulo Cuenca para aprender mais sobre social media, e aí normalmente são posts que tem que voltar, são muito menos, vamos dizer, design, muito mais como valorizar as produções, sabe? As imagens, os vídeos, para poder ser tipo uma vitrine do estúdio para outras empresas, né? Muito mais B2B do que... Apesar de que a Miraluna tinha vontade também de ter Tem, né? De ter meio que um público engajado, que já tem da Revolution, né? Mas, assim, de gostar da Miraluna por ser a Miraluna, as coisas da Miraluna, etc. Então, era algo que a gente estava trabalhando também nas redes sociais. Eu comecei também questão de identidade visual de alguns filmes, como às vezes a gente tinha que fazer propostas para editais, então tinha que fazer apresentação, slides, então a gente tinha que deixar tudo meio que na identidade das artes que a gente tem, da proposta do filme mesmo, ou da obra em si, e questão de logo também, identidade para cartazes, etc. Às vezes eu cheguei a dar um tequinho aí também em algumas produções independentes. E é a mesma coisa, sabe? Eu saía procurando de filmes parecidos, aí você conversava com a pessoa que estava responsável pelo diretor de arte, né? Pra gente se alinhar, mais ou menos, o que a gente tá falando. Ele passava algumas referências que gostava, etc. Gosto muito da arte de Nemo, assim, da identidade do Nemo, eu gosto de uma questão mais anime, não sei o quê. Aí você ia juntando as coisas, tentando fazer algo similar. Normalmente eu gosto de rascunhar bastante antes. Eu pego um caderno, eu faço tudo na mão, e aí depois eu passo pro PC as opções e eu vou tentando organizar e ver o que funciona, sabe? Para ilustração eu trabalho um pouquinho diferente. É porque design é um negócio muito mais você querendo se comunicar, né? Então, você tem um cliente ali, você tem um propósito, então você considera, além da parte da criatividade, né? Você tem que levar isso em consideração, esse escopo, porque às vezes é bom, porque senão, como artista, eu sou meio atira pra tudo quanto é lado, né? Mas como designer, às vezes é legal que ele te dá um direcionamento do que procurar, de até onde você pode explorar, né? Então, como designer, normalmente eu pego as minhas referências, as referências do cliente, e eu tento fazer... Aí a pira eu tento manter ali, pelo menos, assim, de que converse com aquilo que a gente quer comunicar. Mas é o mesmo esquema de rascunhar. E com ilustração, eu uso muito Pinterest como referência, às vezes para ter ou fotos, etc. Ainda estou definindo meu estilo como ilustradora. Acho que é uma eterna jornada, digamos assim. Mas eu estou num processo contrário, na verdade. Como o design me colocou um pouco numa caixinha, talvez, eu estou querendo sair dela. Estou tentando fazer sem rascunho, sem sabe, muita finalização. Então, muito mais processo de ser mais orgânico. Eu tenho um tremor essencial também, meu mão fica tremendo, então isso faz parte também, vai ser tremida minhas linhas, é isso aí. Como é algo mais pessoal, eu permito ter essas organicidades. E acho que isso traz um valor gigantesco, né? Tipo, eu tenho um ilustrador que eu gosto muito e o desenho, se você for olhar pela ótica do design, no desenho dele, você fala assim, meu Deus, isso é um rabisco de uma criança. Porque é tudo caótico. Não, mas é lindo, exatamente. Tipo, e você vê o tremor, que agora que você comentou disso, o tremor na linha dele, você vê
é tudo fora de proporção, mas é uma coisa linda, assim, fica muito legal e é muito rico, assim. Eu sou um pouco dos extremos, na verdade. Eu gosto do excesso, eu gosto do minimalismo. Minhas linhas normalmente não terminam as coisas. Eu gosto de deixar os buraquinhos, assim, sabe? Só voltando um pouquinho, você comentou que você é gerente de projetos hoje para uma empresa de fora. Como que você achou esse cliente? Como que foi esse processo, assim? Primeiro, network é importante demais. Eu conheci várias pessoas por causa do Utopia. Então, que nem eu falei, eu entrei por causa de uma carta, sabe? E é uma área que eu fui, por exemplo, eu tentei chavecar o estúdio Apply, mas eles tinham acabado de contratar. Eu fiquei, putz, perdi a oportunidade que eu nem sabia que eu poderia ter tido se eu falasse antes, sabe? Então você não pode ter vergonha, meter a cara e falar, hi, are you hiring? I like so much, I like your project so much. Mas pra fora, talvez seja um pouquinho mais complicado, porque aí você tem que ter uns contatos de fora também, né? Mas tem várias pessoas aqui no Brasil que trabalham nessa parte. Por exemplo, a Bianca... Esqueci o sobrenome dela. Mas ela, por exemplo, é da Invar, que é uma empresa de jogos, se eu não me engano. Ela é daqui. Então tem muito freela que... dentro da área da animação, você não precisa necessariamente ser fixo, né? A maioria das pessoas não são fixas de estúdio. Elas trabalham como freelancer. Então, eu tenho várias colegas que trabalham para fora. E aí conseguem trabalhar por portfólio e por, no caso de Behance, site próprio, e por contato principalmente, sabe? Trabalhou com alguém, aí a pessoa gostou do seu trabalho e lembrou de você quando tinha um projeto. Esse é o melhor jeito de ser contratado na área, sabe? É você conhecer gente que vai conhecer seu trabalho, sabe? E sempre manter, tipo, uma boa relação com todo mundo. Você estando lá dentro é mais fácil. Uhum. Então, não precisa necessariamente entrar no que você quer. Você estando dentro do mercado, você já vai conhecer outras pessoas. Aqui a Revo abre muita oportunidade também, porque tem muita gente vindo para Curitiba por causa, não só da Revo, mas porque aí vem pra cá, conhece e fala, adorei Curitiba, vou trabalhar aqui. Eu sou freela mesmo, não preciso estar em outro lugar. E aí, nesses encontros, se você sair e perguntar, oi, tudo bem? Eu sou animadora, como é que eu entro? Sabe? Oi, tudo bem? Você conhece alguém que tá contratando? Sabe? E ter essa cara mesmo de chegar e conversar. Porque aí essa pessoa vai lembrar de você, vai lembrar do trabalho que você... Às vezes só de você chegar e falar, nossa, acho esse trabalho muito legal, eu trabalho também nessa área. A maioria das pessoas são muito receptivas. A gente tem esse medo, tipo, ai, a pessoa tá aqui, eu tô aqui. Não, na verdade, se você chegar assim, oi, eu acho muito legal. Assim, tem alguns que tem um pouco de receio, porque tem muita gente que acha que, tipo, eu posso falar com ele de qualquer jeito, porque ele é pessoa pública. Não, você chega assim, oi, tudo bem? Eu também trabalho nessa área, você acha seu trabalho incrível, sempre tive vontade de trabalhar com isso, sabe? Se a pessoa não tiver no momento bom, você respeitar. Mas se ela tiver assim, não, bora conversar. Vamos trocar uma ideia. A maioria é muito mais assim, sabe? Sim, eu tô percebendo muito isso na entrevista, assim, as mulheres também conversando, assim, elas são super acolhedoras, tipo, igual você, assim, nem me conhece, super acolhedoras, super legal, trocando e falando como que foi o processo, acho que é muito legal. E aí, alguém me falou, assim, não lembro quem que foi, acho que foi a minha orientadora, que ela falou assim, isso é só da animação, tipo, dentro do, ou talvez dentro do design, não lembro direito, mas que a gente é muito, a gente tem uma liberdade pra falar com outras pessoas, né, e talvez em outras áreas isso não exista. Tipo. Eu conheci uma roteirista, por exemplo, e roteiro parece que... Não, é porque, por exemplo, roteiro de audiovisual parece que é um mercado muito mais assim... Eu não sou sua amiga, tô competindo com você, entendeu? Eu quero o meu nome ali, sabe? E aí ela ficou meio assustada. E ela até estranhou quando ela foi pra animação, era tudo... Oi, nós somos amigas. Todo mundo aqui é amigo. Vamos todo mundo fazer uma animação legal juntos? Sabe? Não são todas as empresas também, a gente vê muita coisa, sei lá, de falta de direitos autorais, ou sei lá, você faz um teste, é quando você vê seu teste roubado pela empresa, mas aí tem muito mais a ver com grandes empresas, né? E o perfil da empresa. Isso é o que o Rainer falava muito também, se você quer entrar no mercado de trabalho, primeiro, faça seu portfólio pensando em onde você quer trabalhar, monte seu portfólio pensando, tipo, eu quero trabalhar na Disney, minha arte vai ser estilo Disney, sabe? Eu vou ter que ter essa flexibilidade para trabalhar com o estilo que eles têm. Ou
Mas também conhecer a realidade do estúdio. Como é trabalhar na Disney? Vou procurar. Hoje em dia a gente tem muito acesso a isso. Tipo, como é que é a realidade de trabalhar aí? Tem empresas que eu quebrei muita cara. Eu falei, nossa, nunca. Seria trocar minha saúde mental. O meu ídolo eu não trabalharia nunca com ele, que é o Miyazaki. Nunca. Adoro assistindo aqui. Tá Exato. Adoro ver os documentários. Eu fico, meu Deus. Não. Sabe? Ana, daí só... perdão, porque eu viajo muito, assim, às vezes conversando, assim. Eu então, também. E eu vou indo, assim. Uhum. Então eu vou voltar só um pouquinho para minhas 2 últimas perguntas. Uhum. A penúltima pergunta, ela vai falar um pouquinho sobre quais foram para você os principais desafios quando você estava dentro da área da animação? Eu diria não tanto a realidade da produção em si, sabe? Tipo, primeiro que é uma pipe enorme, a gente está trabalhando com várias áreas, você tem que conhecer, mesmo que você trabalhe em uma, você tem que conhecer todas, porque você vai se relacionar com todas, então você tem que ter uma noção de todo o processo. Porque um 3D, você não vai fazer um 3D só 3D, você vai fazer um 3D pensando já na próxima etapa, sabe? Mas levando em consideração o concept. O concept já vai ser feito pensando em você, sabe? Que vai ser feito um 3D ali, baseado naquilo. E aí tudo tem que estar conversando, então você tem que entender muito, ou pelo menos em geral, de todo o processo. Então, eu fiz meio que um intensivão de sentar do lado de todo mundo e aprender um pouco de tudo, sabe? E também porque a gente chama animação, mas é uma indústria difícil. Porque dá muito trabalho, o retorno não é tão... Como dizer? Tem muito estúdio que recompensa trabalho hora extra, por amor, sabe? A gente, essas áreas que envolvem arte, design, etc., acaba entrando naquele negócio, mas a gente faz porque gosta. Calma, existe o trabalho e existe a paixão, são 2 coisas separadas, é uma empresa, sabe? Qual é o escopo da minha função e tal, e manter o trabalho no nível saudável, porque a maioria não vai ser... A gente vê as polêmicas de, tipo, estúdio japonês, que a galera sai indo... internado, sabe? Você vê Branca de Neve, foi a mesma coisa, a galera terminou internada, sabe? Então você fica tipo, meu Deus, é nisso que eu tô entrando, é nisso que você tá entrando. Tem que ter um pouquinho de noção e meio que saber se impor também, sabe? Ou saber reconhecer até onde você consegue ir como indivíduo, sabe? E aí a minha última pergunta é... Qual seria a sua dica para as mulheres que desejam atuar no mercado da animação? A dica que eu daria para as mulheres é que mulheres são muito receptivas. Muito, muito, muito. Tipo, tem uma moça que eu conheci eu conheci muitas mulheres em Utopias incríveis e assim, o jeito que elas abraçam outras mulheres, porque ainda não é uma realidade muito grande no mercado da animação, sabe? Existe até Women in Animation, que é uma organização só de mulheres. Eu não lembro se é paga, eu acho que não, mas às vezes você conversando com alguém, ela te dá uma bolsa, sabe? Eu conheci uma moça que trabalhava com composição. Ela é meio que a fodona da composição no mercado, sabe? E composição a animação também tem muito de comp no final, né? E assim, ela dando palestra, ela super abraça quem conversa. E a gente tem muita mulher foda no Brasil, que você pode chegar a conversar e elas vão te abraçar de um jeito assim, sabe? Tipo, não, mas manda uma mensagem pra mim, vamos conversar, deixa eu te ajudar, sabe? Não é uma indústria, é uma indústria que a gente também tem que se impor bastante como mulher, sabe? Tipo, se a gente tem essa autoridade, a gente assumir esse papel, sim, eu tenho essa autoridade, eu fui tratada pra isso, sabe? Mas também, não só como mulher, mas como indivíduo, reconhecer seus limites, sabe? Do quanto isso tá fazendo bem pra você. E pra mim, em particular, eu acho que eu entrei meio que num furacão já, porque empresa pequena já é mais difícil, exatamente por esse acúmulo de função, não sabia o que eu tava fazendo, não sei o quê. Foi uma experiência muito legal, eu tenho vontade de voltar, mas eu voltaria...
tentar entender mais ou menos o que eu quero, sabe? Porque na animação, você ser generalista, você não meio que não faz nada, sabe? Normalmente você se especializar e saber mais ou menos o que você quer ajuda muito, né? Porque eu imagino, pelo menos. Mas às vezes você se encontra também no meio do caminho, então não tem problema. Tipo, tem gente que entra como ilustradora, quando vê já tá numa parte mais burocrática, e quando vê vai transicionando dentro da empresa, sabe? Mas, pra mim mesmo, eu tentaria entender melhor onde que eu tô entrando e com o que eu quero entrar, sabe? E me permitir conversar com as pessoas pra isso. Porque eu demorei muito pra mandar essa carta. Eu mandei, tipo, quase no final da faculdade, porque eu tava desesperada procurando estágio. Tanto que eu fiz como estágio, isso no Utopia. E às vezes eu acho que se eu tivesse feito isso antes, em vez de ficar me preocupando, ai meu Deus, eu preciso ter um portfólio perfeito, eu pensava que eu queria concept. Hoje em dia eu falo, nossa, a realidade do mercado de concept é bizarra. Não. Não funcionaria com concept, sabe? Porque você começa com própria, sabe? Sempre tem essa visão de, tipo, ai não, eu quero fazer personagem. Calma, você vai entrar fazendo móvel, sabe? Então, conversar e entender. Eu ouvi você falando assim, porque não é um caminho linear, vamos assim dizer, de, por exemplo, assim, não, eu me formei e fui pra isso, né? É um caminho de coragem mesmo, assim, de meter a cara, e eu acho que isso é muito legal, assim, tipo, e realmente a gente não acredita na nossa... Ou fica sempre esperando um próximo, né? Tipo assim, não, meu portfólio, quando ele estiver no top, eu vou mandar, né? E essa espera, a gente nunca para pra fazer isso direito, assim, então é muito gostoso ouvir você falando, compartilhando um pouquinho disso, assim, porque acho que é bem isso, assim, mostrar que pode existir um caminho, mas às vezes não é você ter a coragem de ir fazer, sabe? Sim. Tipo, e você sendo respeitoso, você sendo gentil, qualquer um vai te receber, no mínimo, com um certo carinho, sabe? Sei lá, se seu portfólio não tá bom, a maioria vai te dar um feedback, que já é, feedback no portfólio, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer. Muitos deles já vêm com assim, tipo, tá, mas o que você quer? É a primeira coisa que as pessoas perguntam, tá, seu portfólio, ele se comunica, do jeito que você monta, quais obras você coloca, como você faz. E aí, o que mais acontece, a pessoa chega lá, chega um momento que o portfólio tá perfeito e fala, tá, mas o que você quer? Sabe, com esse portfólio, pra onde você quer ir? Você quer fazer arma, mas você deu uma pesquisada sobre o mercado? Você sabe que não tem muito uma escolha do qual prop você vai fazer, sabe? Você tem que ter uma gama maior de... Você tem que ser um pouco mais flexível, porque você vai começar provavelmente com props, antes de fazer armas, né? Não vai ser só armas, você tem que fazer várias opções. Vamos explorar aqui, fazer algumas explorações, tipo, faz uma página com 60 armas, então, sabe? Vamos lá, concept. Essa parte do concept ficou... Mas é concept. Aí você fica, isso é concept? Sim, isso é concept. Aí você pensa, putz, se eu tivesse falado com ele antes, quando eu tava começando meu portfólio, eu teria ou repensado no que eu ia fazer, ou feito 60 armas, entendeu? E uns copinhos, assim, não sei, pra mostrar que eu tenho flexibilidade, sabe? Ana, brigadão, de coração, foi um papo muito gostoso, de verdade. Primeiro, um prazer, né, ter te conhecido, assim. Foi uma delícia essa conversa, muito leve, muito, de verdade, assim, muito gostosa mesmo. Ai, que bom. Então, né, eu agradeço em nome da UTF, do Núcleo de Design e Animação,